Olá, pessoal! Vamos corrigir exercícios do capítulo 17, que tem o tema Como as espécies evoluíram ao longo do tempo. Então, a gente já corrigiu alguns exercícios, né? Mas agora vamos continuar com as atividades finais. Número 3. Aponte os principais pontos defendidos pelas ideias evolucionistas e contraponham essas ideias com a visão fixista. Então, os evolucionistas eles propuseram que os seres vivos se modificam e surgem a partir de outros seres vivos com ancestrais comuns. Então, teve um único ancestral que deu origem a todos os seres vivos. E conforme vai passando o tempo, né, eles foram evoluindo. Isso é o que os evolucionistas falam e acreditam. E os fixistas? Eles entendem que as espécies são estáticas, ou seja, elas não mudam conforme passa o tempo. Então, eles acreditam que Deus criou as espécies conforme elas são e são assim até hoje, tá? Então, essa é a ideia fixista. 4. A paleontologia é uma área que tem como objetivo estudar a vida existente em períodos geológicos passados. A partir da análise de fósseis, estabeleça a relação entre o surgimento da paleontologia como ciência e os avanços nos estudos da biologia evolutiva. Então, a paleontologia, que é por meio dos fósseis, né, permitiu mostrar que o planeta era habitado por outras espécies que não existem mais na nossa época, assim como os dinossauros. Com isso, introduziu o conceito de extinção e permitiu a comparação entre espécies que podem ter surgido a partir de um ancestral comum. E também, rompeu com a ideia da temporalidade estabelecida pelo criacionista, indicando que existiam seres vivos antes do homem. Tá, então isso que a paleontologia, que é essa área aí, que estuda e mostra, através do estudo dos fósseis. 5. Quaisquer células do nosso corpo estão sujeitas a sofrer mutações, sejam elas somáticas ou germinativas. O DNA pode sofrer alteração de forma imprevisível. Em qual dos dois tipos celulares a ocorrência de mutações poderiam proporcionar a evolução de uma população? Justifique sua resposta. Então, apenas mutações ocorridas nas células germinativas podem ser herdadas pelos descendentes, E quais são essas células germinativas? É aquelas que estão nos gametas, Então, uma vez que os gametas se unem, forma ali um indivíduo. Então, vem metade dos genes do pai e a outra metade da mãe para fazer ali um novo indivíduo. O que significa evolução e por que não poderia ser indicada como progresso? Evolução significa mudança. Não pode ser relacionada ao progresso porque o intuito de processo seria o quê? Progresso, na verdade, está escrito errado ali, processo evolutivo não é melhorar ou progredir, e sim mudança em si, positiva ou negativa, tá? Então, evolução é mudança, tá? Então, sempre vai mudar alguma coisa. Pode ser uma estrutura morfológica, pode ser um gene, e assim por diante. Em uma população, existem diferentes genéticas entre os indivíduos, as quais geralmente são causadas pela presença de múltiplos alelos de um mesmo gene. Nomeie esse fenômeno ao qual se refere a questão e explique a sua importância para uma população. Então, qual é o nome do fenômeno? Variabilidade genética. E qual é a importância dela? É permitir que a sobrevivência de uma espécie, a adaptação ao processo da seleção natural e ter vários indivíduos diferentes. Como pode ser explicada a formação de novos alelos na população? Cite um exemplo de herança genética na espécie humana que seja determinada por alelos múltiplos. Então, aí, a gente já até estudou em algumas aulas anteriores aí, não me lembro agora qual é o capítulo, mas que falava de alelos múltiplos.
Qual é o exemplo que tinha ali no livro? Falando sobre os grupos sanguíneos, né? Lembra que existem 4 tipos de grupos sanguíneos. Tem o tipo A, o tipo B, o AB, que é a junção desses 2 genes, e o O, né? Lembra qual era a letrinha que a gente usava para determinar esses grupos sanguíneos? Então, o grupo sanguíneo A, ele pode ser homozigoto ou heterozigoto, né? Então ficava IA se for homozigoto e AI se for heterozigoto. A mesma coisa para o B, só mudando a letrinha A por B, e pode ter homozigoto ou heterozigoto. E no caso do AB, vai ser o IA e B, só existe heterozigoto. E o O é o Izinho, só existe homozigoto. Então, na verdade, são 3 tipos de alelos, né? Que é o IA, o IB e o Izinho. Então, os novos alelos dessa população são formados por meio de mutações. Na espécie humana, o sistema ABO é determinado por os alelos múltiplos, que são 3, né? Que é o A, o B e o O. O gene da insulina, gene INS, é expresso quase exclusivamente por células beta-pancreáticas. A falta de insulina ou a sua insuficiência pode causar diabetes mellitus. Observe abaixo a sequência dos 30 primeiros nucleotídeos desse gene, né, da insulina. Então, aí tem a sequência de todos esses nucleotídeos, né, os 30 primeiros que vão, né, fazer ali o gene da insulina. Em qual das duas situações existem mais chance de o indivíduo se tornar diabético? Suprimindo uma base ou substituindo-a por outra? Então, é fazendo o quê? Que uma dessas bases nitrogenadas aqui parem de funcionar, ou se eu pegar uma dessas e trocar por outra, substituir ela por outra. Qual dessas duas chances aí o indivíduo tem maior, né, probabilidade de se tornar diabético? Então, existe a maior chance dele se tornar diabético quando houver uma supressão de uma base, pois será alterada toda a sequência de leitura a partir do local da deleção. Então, se eu retirar, por exemplo, uma base nitrogenada, vamos supor que eu tirei essa guanina aqui, não vai fazer diferença na leitura na hora que for formar a proteína, porque o códon ele é formado de 3 em 3. Se eu tirar esse daqui, então agora ele vai ficar sem esse, né? Então o códon vai ter que ser formado daqui para frente. Ia ficar AGG, ia ter que pegar uma base desse outro códon aqui para formar 3, né? E isso já mudaria totalmente aí o processo da formação da proteína. Na outra hipótese, existe a possibilidade de haver a geração de um códon que corresponda ao mesmo aminoácido, sem alterar a estrutura da insulina. Porque lembra que existem vários códons desses aqui que podem produzir a mesma proteína, né? Às vezes tem 2 códons, ou 3, ou até mesmo 4 sequências de aminoácidos diferentes, né? No caso, nucleotídeos diferentes, formando o mesmo aminoácido. Então, pode ser que mude, pode ser que não. Se mudar, aí a chance de se tornar diabético é maior. A seguir, encontra-se o trecho da sequência de nucleotídeos hipotética para um gene humano. Tá? Aqui tem uma sequência. Essa sequência passou por testes com 3 substâncias capazes de alterar sua sequência de nucleotídeos, tal como essa substância aqui 1, né, que é o agente 1, aí aqui ficou desse jeito aqui, e o agente 2, né, que é a substância 2, ficou desse outro jeito aqui. Você conseguiu perceber alguma diferença aí entre esse agente 1 e agente 2, comparando com essa base aqui anterior? Então, você pega essa base aqui e compara. Vê qual é a mudança aqui, ó. Olha só nessa segunda base, ó. Uma timina foi trocada por uma, ó, citosina. Reparou aqui? Entendeu? E na base de baixo? A base de baixo, o que aconteceu aqui? Aqui, ó, uma adenina foi trocada por uma guanina nesse códon aqui.
né? Então tá vendo que houve uma diferençazinha aí. Então determine o tipo de mutação causada no trecho de DNA pelos agentes 1 e 2. Então qual foi o tipo de mutação aí? O agente 1 provocou o quê? A deleção do sexto nucleotídeo. Então você vem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no local deveria estar quem? A timina. Como a timina saiu, o códon foi formado como agora? Pegando essa citosina que estava no códon daqui da frente. Então ele tirou essa timina, aí ele que teve que fazer o quê? Pegar a citosina que estava aqui e passar para cá. Aí aqui ficou no final, ó, faltando um, porque teve que chegar todo mundo para frente, né? Então esse agente número 1 tirou um nucleotídeo, que foi a timina. E o 2, o agente 2 fez o que? Substituiu, né? Que foi aquele que eu mostrei, ó. Substituiu, ó, na 12ª posição a adenina pela guanina. Tá aqui, ó. Tinha a adenina aqui, aí agora tem o que? Uma guanina no local. E continuou todo mundo com 3 nucleotídeos, formando todos os códons ali bonitinho. Então na de cima tirou um e na de baixo trocou, né? Um nucleotídeo por outro. Observe os esquemas de células nas quais os traços representam cromossomos. Todos eles deveriam possuir 6 cromossomos, tal como aparece aqui, ó, na célula D. Então, a célula D é a célula normal que serve de padrão para a gente analisar essas outras 3 aqui. Então, o correto é estar assim, mas você vê que as outras não estão igual à letra D. Por quê? Aí ele pede para você classificar a célula A, a B e a C quanto ao tipo de mutação que apresenta. O normal é ter o quê? 2 genes para cada, né? Cada cromossomo aqui, ó, tem que ter ali 2 perninhas. Aqui tem 3. Reparou que tem uma a mais em todos eles? Então isso daqui caracteriza qual tipo de mutação? Quando se tem 3, é uma trissomia. Aqui no B, esse daqui tá igual, o vermelhinho também tá igual, mas olha o verdinho aqui, ó, o verdinho só tem, o cromossomo só tem uma perninha, quando ele deveria ter 2. Então isso daqui qual é o tipo de mutação? É uma monossomia. E nesse caso aqui da letra C, ó, esse azulzinho tá igual, o vermelhinho também tá igual e o verde tem um a mais, né? Então aqui também é uma trissomia. A trissomia aqui aconteceu nos 3 cromossomos. A trissomia aqui aconteceu só nesse cromossomo aqui verdinho. Tá? Então, a célula A é triploide, a célula B é uma monossomia e a célula C é uma trissomia, tá? Então aqui, ó, trissomia, monossomia, e aqui como são todos, então na verdade em vez de se chamar trissomia, né, a gente chama triploide porque aconteceu com todos eles, e trissomia quando acontece só com um, tá? Corrigindo aí o que eu falei anteriormente. 11. Síndrome de Down é uma alteração genética causada por um erro na divisão celular. Explique por que a síndrome de Down é classificada como uma trissomia do cromossomo 21. Aí eu coloquei aqui um cariótipo para vocês observarem isso, ó, que está destacado aqui em vermelho, o cromossomo número 21, porque na espécie humana nós temos o quê? 22 pares de cromossomos, né? Autossômicos, ou seja, que você encontra tanto no sexo masculino como no sexo feminino, e vai ter um par aqui de cromossomo sexual, que a gente chama de alossomo. Se for uma mulher, é XX, e se for um homem, vai ser XY, tá? Então é um ou outro aqui. No caso, esse cromossomo 21, percebe que ele está com 3 perninhas ali, né? Onde que deveria ter o quê? 2 só. Então, nesse cromossomo 21 aconteceu uma trissomia, que quando acontece isso, a pessoa desenvolve a síndrome de Down. Então, a síndrome é classificada por uma trissomia pelo fato de haver 3 cromossomos no número 21.
né, em vez de ter um par como todos os outros, ok? Na espécie humana, a produção de gametas ocorre por meio da meiose, divisão que produz células geneticamente diferentes entre si. Quais eventos meióticos influenciam as células dessa forma? Um evento que eu coloquei até a figura aqui embaixo, né, é justamente o crossing over, que aqui vai ter cromossomos homólogos, que eles vão trocar pedacinhos entre si. Então aqui o vermelhinho doa um pedacinho para o azul e o azul doa um pedacinho aqui para o vermelhinho. Então essa troca de pedacinhos aqui é o crossing over. E uma outra maneira de você proporcionar a variabilidade genética é a segregação independente. Então, independentemente de qual cromossomo, né, pode haver ali o efeito da meiose, né, gerando células diferentes geneticamente entre si. Os erros inatos do metabolismo são considerados as causas das doenças metabólicas hereditárias. A fenilcetonúria é um desses erros inatos e possui padrão de herança autossômico recessivo. É possível que uma alteração no material genético de uma célula possa interferir em seu funcionamento? Justifique. Então, quando fala inato, é porque nasceu com a pessoa, né? Já foi gerado assim. Por quê? Porque ele herdou essa característica de forma hereditária. Foi passada, né, dos pais para o filho. A fenilcetonúria, não sei se vocês estão lembrados, mas a gente já até falou sobre essa doença. Que inclusive você detecta essa doença, né, logo assim que o bebê nasce, a gente faz lá, né, o teste do pezinho. E no teste do pezinho tem, né, como você detectar se a pessoa está produzindo, né, essa fenilcetonúria que provoca a doença. Doença essa que ela tem que ficar ali, né, fazendo uma dieta em relação a proteínas e tal, porque pode desenvolver problemas mentais, tá? E ela é recessiva, né, autossômica recessiva, então teria que ter ali, né, 2 genes recessivos para manifestar a doença. Se for 2 genes dominantes ou um gene dominante com um recessivo, se for heterozigoto, não manifesta a doença. Nesse caso do heterozigoto, a pessoa é portadora do gene, pode transmitir para os seus descendentes, mas nela não acontece nada. Para acontecer a doença, tem que ter 2 genes recessivos, né? Vamos dizer assim, Azinho, tá? Então, é possível que uma alteração no material genético de uma célula possa interferir em seu funcionamento? Sim, né? É possível, porque o DNA comanda, por meio de síntese de enzimas, né, e proteínas, todo o metabolismo da célula. Então, uma alteraçãozinha no DNA pode alterar a estrutura de uma enzima inteira e danificar, assim, a ocorrência das reações químicas, né? Então, nesse caso aí, a pessoa vai produzir muito aminoácido, né, chamado fenilalanina, e o acúmulo desse aminoácido, por meio de ingestão de proteínas principalmente, ela pode desenvolver problemas mentais. Então, né, uma alteraçãozinha pequena no DNA já faz um transtorno enorme, principalmente no metabolismo da pessoa. 14. Uma população de cabras foi separada em 2, em decorrência de uma atividade vulcânica. Após longos anos, pesquisadores notaram que uma mesma mutação ocorreu nas 2 populações, fazendo que os dentes incisivos, né, que são aqueles daqui da frente, os dentes incisivos desses animais se tornassem maiores e mais robustos. Considere que o alimento disponível para as 2 populações era diferente. Na área 1, predominava raízes duras e na área 2, folhas verdes. Discuta se o valor adaptativo dessas mutações é o mesmo para essas 2 populações de cabras. Não vai ser o mesmo, porque observou o tipo de alimento que elas estão ingerindo? Raízes duras, você precisa também de quê? De um dente mais forte para conseguir mastigar aquilo ali. E folhas? Folhas já é mais fácil de mastigar, então você não precisa ter ali um dente tão
robusto, tão forte assim para comer sua folha, né? Então, o valor adaptativo das mudanças não vai ser o mesmo. Na área 1, onde predominam raízes duras, essas cabras, né, possuem ali, né, um elevado valor adaptativo, como favorecendo o consumo dos alimentos duros. Os dentes vão ficar mais fortes e se tornam uma importante adaptação. E na área 2, ela oferece nenhuma vantagem, uma vez que a alimentação é mais macia, possuindo ali um baixo valor adaptativo. Então, o dente que ela tiver, sendo forte ou não, ela já consegue mastigar ali e se alimentar das folhas, né? E a letra B pergunta: de acordo com o narrado, seria correto afirmar que as duas mutações ocorreram para adaptar ambas as populações às suas respectivas áreas? Utilize elementos do texto para justificar sua resposta. Então não, né? As mudanças são o quê? Aleatórias, isso é, ocorre ao acaso, independentemente da vontade do indivíduo, né? No caso a cabra. Isso pode ser evidenciado pelo fato de terem ocorrido igualmente nas duas áreas, mesmo que na área 2, né, a qual possui ali um baixo valor optativo porque as folhas eram macias, não precisa ter um dente tão forte assim para poder mastigá-las, mas a mutação se deu mostrando, né, que não houve assim, uma intenção, ocorreu por acaso. E se por acaso acabarem as folhas e ela ter que comer outra coisa, já está adaptada, né? Então ela vai continuar viva ali. 15. Os cromossomos homólogos se encontram aos pares nas células somáticas ou diploide, né? A gente chama de 2N. Considere a ilustração a seguir do único par de cromossomos encontrado em um indivíduo, pertencente a uma espécie hipotética 2N igual a 2, cujo genótipo é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Deixa eu só pegar uma caneta aqui para mostrar uma coisa para vocês. Então, olha só, tem esse cromossomo aqui, aqui ele vai ter um gene Azinho, aqui também Azinho. Aqui vai ser Bzinho e aqui também Bzinho. A mesma coisa no outro, aqui também Azinho, Azinho, Bzinho e Bzinho. Aí eu peguei só essa parte aqui, ó, só essas duas cromátides irmãs aqui, um de cada cromossomo, e passei para cá, para ficar melhor a visualização, porque aqui está muito juntinho para escrever ficar ruim. Tá? Imagina então só essa parte aqui, ó, que é o que está acontecendo o crossing over, tá? Então aqui, ó, esse vermelhinho aqui, então vai ficar Azinho e aqui embaixo Bzinho. Aí peguei esse roxinho aqui. Então, aqui, ó, Azinho e aqui Bzinho. Então, considerando apenas genes representados no desenho, responda aos itens seguintes. Por que o crossing over não aumentará a variabilidade genética desse indivíduo? Lembra que a gente falou que crossing over, a função dele é proporcionar variabilidade genética? Mas por que nesse caso aí não está acontecendo? Observa só, esse cromossomo não está trocando pedacinho com esse outro, então vamos supor que esse pedacinho aqui, ó, venha para cá e esse pedacinho aqui venha para cá. Muda alguma coisa se trocar Bzinho com Bzinho? E se acontecer a mesma coisa em cima? Esse Azinho vier para cá e esse Azinho para cá. Muda alguma coisa? Não, os dois são Azinho, não é? Então, por que não mudou? Porque o indivíduo ele é homozigoto para os dois tipos de genes ali. Ele é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Se trocar pedacinhos aqui, vai acontecer variabilidade genética? Não vai, é o mesmo. Agora, se aqui fosse Bzão, aí sim, né? O Bzão ia vir para cá e o Bzinho ia vir para cá. Aí ia ter uma variabilidade aqui, mas não é, né? É só Bzinho, Bzinho, Azinho, Azinho. Então é por isso que não teve variabilidade genética, tá? Por quê? Porque eles são homozigotos. E a letra B pergunta: nomeie o mecanismo que, caso ocorra, poderá aumentar a variabilidade genética nessa espécie. Então lembra que existem duas maneiras de ocorrer variabilidade genética, sim, né, principalmente.
Uma é o crossing over, mas a gente já viu que na letra A, né, que não ocorreu variabilidade genética. A outra seria o quê? A mutação, né? Então, através da mutação, aí sim, vai ser a única maneira de ocorrer a variabilidade genética, né? Então, porque o indivíduo é homozigoto, lá no crossing over, nem na segregação independente também vai poder fazer isso, porque ele vai trocar Bzinho com Bzinho e Azinho com Azinho. Que diferença vai ter, né? Nenhuma. Agora, se sofrer uma mutação, aí sim, aí pode mudar, tá? 16. A perereca Philomedusa tetraploide possui células somáticas tetraploides, no caso 4N. Estima-se que essa perereca tenha surgido a partir de espécies parentais diploides, que possuem 13 pares de cromossomos homólogos em suas células. Letra A. Descreva o tipo de mutação que originou a espécie, né? E em seguida aponte o número de cromossomos presentes em suas células. Então, ocorreu através de uma mutação, né, cromossômica do tipo euploidia, fazendo com que esses indivíduos fossem o quê? 4N, tetraploide. Então, vai ter 4 cromossomos ali, né, para cada representante ali da espécie. Essa espécie possui, então, 52 cromossomos. Aí a letra B pergunta: caso a Philomedusa tetraploide venha se acasalar com indivíduos de espécie parental, qual será o número de cromossomos presentes nas células somáticas dos descendentes, considerando a produção normal de gameta? Explique informando a ploidia desses animais. Então, os descendentes vão possuir o quê? 39 cromossomos e eles vão ser triploides. Então, vai reduzir aí, né, um cromossomo para cada célula. Então, em vez de ser uma célula, no caso dos gametas, né, tetraploide, com 4, vai formar ali indivíduos com 3. Aí, por isso que ficou o número de 39. E os gametas, né, serão o quê? 2N, que vai ser 26, e os da espécie parental serão o número 13, que é a haploide. Então, a fecundação vai originar o quê? Um indivíduo 3N, porque eu vou juntar, ó, esse 2N aqui, que é um gameta. Gameta de quem? Da espécie, né, Philomedusa tetraploide. Então, o gameta dela vai ter 26 cromossomos. Unindo com outro indivíduo haploide, gameta dele, né, vai ser o que? Haploide, então ele vai ter 13 cromossomos. Então, 26 mais 13, né, um indivíduo 2N com N, então eu vou formar um indivíduo agora 3Ns com a soma desses dois aqui, que vai ser o que? 39, tá bom? Então, eu tenho que unir um gameta com outro. Esse aqui é um gameta e esse aqui é outro. Então, unindo os dois, vai formar um indivíduo triploide com 39 cromossomos. A laranja da Bahia não possui semente e tem sido programada assexuadamente por meio de mudas e enxertia. Por ser uma variedade triploide, né, 3N de laranja, sua meiose é anormal, não produzindo gametas viáveis. Sabe-se que a variabilidade genética de uma população depende dos seguintes fatores: permutação cromossômica ou crossing over, mutação e segregação independente. Identifique, né, quais desses fatores podem contribuir para a variabilidade genética da laranja da Bahia. Justifique sua resposta. Então, se através do crossing over e segregação independente não vai ter a variabilidade genética, então só sobra quem? A mutação. Então, desses três aí, mutação. Por quê? Porque a segregação independente e o crossing over são processos característicos da meiose, divisão que ocorre para a realização de reprodução do tipo sexuado. 18. Desastres nucleares como os de Chernobyl em 1986
de Goiânia em 1989 e de Fukushima em 2011 liberaram grande quantidade de radiação e material radioativo. Acidentes desse tipo têm grande repercussão devido ao impacto no ambiente e na saúde das pessoas expostas, já que a radioatividade pode induzir mutações nos seres vivos. Com base nessas informações e outros conhecimentos sobre o assunto, explique essa afirmativa. Qual afirmativa? Embora sejam a causa de alguns problemas de saúde para o ser humano, as mutações também contribuem para a continuidade da vida nos ambientes. Então, a mutação, ela de certa forma é boa, porque ela vai, proporcionar a variabilidade genética quando crossing over e permutação não fazem isso. Só que uma mutação provocada por material radioativo, como descrito aí, enunciado esses acidentes aí, nucleares, essas mutações nem sempre são boas, tá? Inclusive pode provocar a morte do indivíduo. Então, as mutações são a fonte primária de produção de variabilidade genética nos seres vivos. A variabilidade permite a sobrevivência de populações em ambientes que se modificam. É claro que se isso não acontecer, vai provocar a morte do indivíduo, como eu falei, tá? Pode provocar até a extinção de algumas espécies. Então, ou o indivíduo morre e fica extinto, ou ele fica com uma doença muito ruim e transmite para os seus descendentes e pode provocar morte também, ou a mutação pode provocar que ele se adapte, sobreviva e continue vivo. Aí vai ter, essas diferenças aí. Questão 19. Um estudante tem em seu quintal um pé de malva rosa. Aí eu botei a foto aí, para vocês observarem. Planta cujas flores apresentam pétalas que são brancas pela manhã, quando a flor se abre, e vão se tornando um cor-de-rosa intenso conforme o dia vai passando. O estudante tem uma hipótese para explicar o fenômeno. Então, ao longo do dia, a radiação solar induz mutações genéticas nas células das pétalas, que as levam à alteração da cor. Se flores já totalmente cor-de-rosa forem polinizadas com pólen de flores da mesma cor, ou seja, se a polinização ocorrer depois dessa mutação, as sementes resultantes darão origem a plantas que produzirão apenas flores de cor rosa. As explicações do estudante para a mudança da cor da pétala de malva rosa e para a transmissão hereditária dessa característica estão corretas? Justifique. Você acha que essa hipótese que o estudante levantou está certa ou está errada? Está errada, As duas que ele falou estão incorretas. A aceitação da hipótese do estudante de que a luz do sol provoca mutações nas células das pétalas das flores, nos obrigaria a aceitar que todas as células das pétalas de todas as plantas sofreriam mutações, no mesmo gene ao mesmo tempo. E a gente sabe que mutação acontece de forma aleatória, ao acaso. Então, como é que o sol iria fazer essa alteração na planta programada? Tipo, todas as plantas aconteceriam a mesma mutação no mesmo gene, que é o gene para determinar a cor, da pétala, em todas as plantas ao mesmo tempo. Não tem como, por isso que está incorreto, Então, as mutações elas se dão ao acaso e não pode prever em qual momento vai acontecer, qual gene ela vai alterar. Não tem como saber isso, Então, assim, a hipótese para o mecanismo de transmissão hereditária da cor das flores também não vai ter fundamento, Se a mutação ocorre por acaso, como é que a polinização depois vai transformar todos os indivíduos, que nascerem ali das sementes que foram germinadas, a mesma mutação? Não tem como. Então, a variação da intensidade luminosa durante o dia altera o quê? O fenótipo das pétalas, que é aquilo que vai mudar de acordo com o ambiente, mas não
o gene, que é o genótipo. Esse vai continuar igual, né? Se não sofrer nenhuma mutação provocada. 20. As mutações podem ser espontâneas, como resultado de funções celulares normais, ou induzidas pela ação de genes mutagênicos, como o raio-x. As mutações são consideradas importantes fatores evolutivos. Como as mudanças gênicas estão relacionadas com a evolução biológica? Então, as mutações estão relacionadas com a evolução biológica, pois originam novas versões de genes, né, que podem levar às novas características dos portadores da mutação. A nova característica pode conferir vantagem para o seu possuidor e, nesse caso, tem de ser mantida pela seleção natural, tornando assim um mecanismo da evolução ao ser transmitida para os seus descendentes. E a letra B pergunta: os especialistas afirmam que se deve evitar a excessiva exposição de crianças e de jovens em fase reprodutiva aos raios-x, por seu possível efeito sobre os descendentes. Explique por quê. Então, toda vez que for tirar uma radiografia, por exemplo, a gente usa, né, aqueles capotes de chumbo, que é como se fosse um colete, né? E aquilo é pesado porque é feito de chumbo, porque o chumbo, né, não deixa passar a radiação, né, desses aparelhos de radiografia, não deixa passar os raios-x. Então, com o chumbo ali você está protegendo principalmente, né, glândulas e órgãos que podem ser afetados, como os órgãos que produzem os gametas, né, no caso, ovários nas meninas e testículo nos meninos, tá? E assim também esses raios-x podem afetar outras glândulas, como por exemplo a tireoide. Então, além de usar capote de chumbo, coloca-se, né, aquele colar de chumbo também no ao redor do pescoço para proteger aqui a tireoide, principalmente, né, aqueles profissionais que trabalham expostos a esses raios-x o tempo todo, como o pessoal da radiologia. Então, eles trabalham com isso, então todo santo dia, várias vezes por dia, eles vão estar expostos a essa radiação. Com o tempo, o que pode acontecer? Desenvolvimento de câncer, e ainda passa esse problema para os descendentes. Então, as irradiações por raio-x podem provocar mutações nas células germinativas, causando alterações genéticas que poderão ser transmitidas para os seus descendentes. Então, por isso que tem que se usar, né, o equipamento de proteção individual, EPI, que é o capote, né, de chumbo, e o colar também de chumbo para tireoide. 21. As figuras a seguir mostram o isolamento por um longo período de tempo de duas populações de uma mesma espécie de planta, em consequência do aumento do nível do mar por derretimento de uma geleira. Então, observe aqui, né, na figura. Aqui no meio está o mar, né, as geleiras aqui, um de cada lado. Então, você vê aqui que, no caso aqui, o mar nem chegou, né? Só vai chegar aqui na figura bem diante. Mas aqui tem a planta tanto nessa região, nessa aqui e nessa daqui. Conforme o derretimento, né, das geleiras foi aumentando, o nível do mar também aumentou e já começou a ocupar esse espaço aqui. Aí agora você consegue ver essa espécie de planta só do lado de cá e do outro lado. A que ficava aqui no meio, ó, o mar, né, tomou conta, então não encontra mais essa planta aqui. E aqui, né, você vê de novo quando o nível baixou, né, as duas plantas ali, só que agora você consegue ver uma diferençazinha, né? Até aqui já começa a ver a diferençazinha em relação ao tamanho dessa planta. Então, qual é o tipo de especiação representado nas figuras? Explique. Então, as figuras mostram um esquema de especiação do tipo quê? Alopátrica ou geográfica, porque o espaço delas ali, ó, foram modificados por quê? Por coisas físicas, no caso aqui geográfica, né? Em relação a distanciamento, a aumento do nível do mar e assim por diante. Então, esse tipo de especiação a gente chama de alopátrica ou geográfica. Processo de formação, né, de novas espécies
a partir da separação geográfica de uma população ancestral em duas, por uma barreira física ou geográfica. Se o nível do mar voltar a baixar, né, como mostra ali na figura, nessa daqui, letra C, baixou de novo aqui. Aqui era o normal, aqui o nível do mar aumentado e aqui baixou, né? Então, se o nível do mar voltar a baixar, as duas populações mostradas em B recolonizarem a área de sobreposição da figura C, como poderia ser evidenciado que realmente houve especiação? Explique. Vai mostrar o que houve essa especiação quando, né, você, através da constatação do isolamento reprodutivo, como consequência, né, da diversificação do conjunto gênico de cada população durante o isolamento geográfico. Então, você vai ter que fazer o quê? Pegar os genes dessa planta aqui, que ficou do lado de cá, pegar os genes dessa planta aqui, que ficou do lado de lá, e são da mesma espécie, aí você vai comparar os genes das duas. Se teve diferença, significa o quê? Que houve mutações ou até mesmo, né, variabilidade genética do cruzamento dela com outras espécies, né, com outras exemplares, vamos dizer assim, né, trocando material genético, e aí houve uma diferençazinha. Então o gene dessa daqui vai ser diferente dessa de cá. Por quê? Porque elas não vão conseguir trocar material genético entre si por causa dessa barreira que está aqui no meio. Entendeu? Então é isso que vai acontecer, provocado ali, né, justamente pelo isolamento geográfico. 22. A anemia falciforme é uma doença que resulta da substituição de um aminoácido, que é o ácido glutâmico, pelo outro aminoácido, que é a valina. No caso, aonde que muda isso? Lá na hemoglobina, né, que é uma proteína que tem dentro da hemácia, que é o glóbulo vermelho. E lembra como é que é o formato da hemácia? A hemácia normalmente ela tem o formato bicôncavo. Na anemia falciforme, por causa da mudança desse aminoácido aí, né, o ácido glutâmico pela valina, ela fica em formato de foice, por isso o nome, né, anemia falciforme. Então, examinando a tabela do código genético ao lado, aí no caso embaixo, né, é possível identificar as alterações do RNA que formam o códon da valina na hemoglobina na anemia falciforme. Então, ele pede para identificar as duas alterações dos códons do RNA que mais provavelmente explicariam a transformação, né, do ácido glutâmico em valina e pede para justificar a resposta. Então, a alteração vai ficar assim, né, GAA até, né, no caso A, GUA e GAG até, né, AGUG. Então é só você observar aqui no quadrinho, tá? Porque essas mudanças ocorrem em consequência de uma única troca de bases, enquanto que as outras dependem de mais substituições. Então, trocando uma base nitrogenada por outra, já fez, né, aí a mudança do formato da hemácia. Então, transformação de um aminoácido para outro e, consequentemente, o formato, a morfologia da célula mudou, provocando assim, né, a doença como a anemia falciforme, ok? Então, espero que vocês tenham, né, feito todos os exercícios e agora com a correção vai corrigir aí um errinho ou outro, ou então, né, tirar uma dúvida. Mas se ainda surgir alguma questão, é só me mandar uma mensagem, tá? E até o próximo assunto, então. Tchau, tchau.